Pessoal, boa noite, tudo bom? Vou só relembrar o que a gente falou na aula passada para a gente continuar a ideia de exercícios para a gente desenvolver essa hermenêutica, né, messiânica e missional. O que é importante de desenvolver essa hermenêutica? Porque nós somos cristãos, né? E como eu falei, o jeito que a gente lê a palavra, lê a Bíblia, ela vai influenciar nossas vidas. Que através dela, através dessa leitura, nós formaremos alguns conceitos e isso formará a nossa cosmovisão. Por exemplo, quando eu dei na primeira aula aquele amontoado de palavras lá, quando eu falei, o que é Deus, a palavra Deus, para você? O que é o pecado para você? E vocês vêm com pequenas definições sobre o que é o pecado, sobre o que é Deus, sobre a Bíblia, Escritura Sagrada, se não me engano que é o nome, livro sagrado e outras coisas. Por que vocês têm essa ideia? Por causa da questão da cosmovisão cristã que vocês têm. Se eu perguntasse essas palavras para qualquer outra pessoa que tem uma outra cosmovisão, seja ateia, seja feminista, seja qualquer outra narrativa que domine, eles vão dar outros exemplos, né? Só que dentro dessa visão cristã, nós também podemos formar outras hermenêuticas de leitura bíblica. Por exemplo, como eu falei, a gente pode ter uma hermenêutica onde é cristão, porque vem de Cristo, temos Cristo como base, mas a partir de Cristo tudo é voltado para o homem, que seria isso é uma ideia de cristã humanista, que como eu falei lá, por que Jesus veio ao mundo? Para salvar o homem, é, e assim por diante. Sempre voltado no benefício do homem. A nossa ideia não, ela é cristã, mas ela é messiânica e missional. Por quê? Porque a nossa ideia é, através da leitura bíblica, nós vamos ver Cristo na Bíblia, e o Cristo na Bíblia não é somente passos exagerados, você fala assim, poxa, Salmo 22 é Jesus Cristo aqui, que fala de todo sofrimento. É, Isaías 9, são textos que são mais escancarados sobre Cristo. Mas também, como é que eu, através desse texto, como é que eu vejo Jesus aqui nesse texto, com o contexto bíblico geral? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente pensa, por exemplo, em algum trabalho, vamos fazer um trabalho missionário, e a gente vai fazer um cartaz, a gente sempre pensa em quê? Em textos de Mateus, de Lucas, de Atos, que vão mostrar isso. Só que a gente se esquece que a missão ela é a essência da Bíblia. Nosso Deus é um Deus em missão. Nosso Deus é um Deus que está trabalhando, que está agindo. Até tem um livro do Francis Schaeffer que ele vai falar, Deus que intervém, ele está agindo, ele está em missão. Qual que é a missão dele? Isso daí a gente vai ver futuramente. Mas ele está agindo, ele está em missão, ele quer fazer algo. Para ele fazer algo, ele envia seu filho Jesus. Então, a hermenêutica que a gente está proposto é uma hermenêutica de essência da missão, mas é uma hermenêutica que vai mostrar que a Bíblia toda vai girar em torno da pessoa de Cristo. Isso acontece, por exemplo, lá em Lucas 24, 45 a 47. Quando Jesus está no caminho de Emaús e conversa com dois discípulos. E o texto vai falar que eles abriu as escrituras e começou a ler as escrituras e falar das escrituras para esses discípulos. E o interessante é que quando Jesus está falando, quando Jesus está agindo, quando tem um momento que vai falar assim, que lhes foi aberto os olhos o entendimento desses discípulos para compreenderem as escrituras. Na fala de Jesus, que Jesus caminha e mostra todas as escrituras que falava dele, foi aberto
o entendimento, eles compreenderam esse entendimento. E a partir da compreensão desse entendimento, eles começaram a andar, começaram a agir. A hermenêutica deles, a agenda deles, desses discípulos, eles entendem que precisam ser messiânicas e missionais. Eles precisam ir, eles precisam espalhar essa notícia. Interessante que lá em Atos, eles entendem isso, mas eles não vão. O que Deus manda? Perseguição para que eles possam ser espalhados, né? E para isso, como eu falei, a gente teve algumas definições. A gente teve a definição do que é missão, do que é um missionário e do que é missional. A gente vai fazer diferente aqui, vamos seguir uma ordem. Missionário, normalmente a gente pensa naquela pessoa que vai para o campo, que vai na igreja, apresenta um projeto, que sempre com a nossa ideia é de um missionário que é do século 18, 19 e 20, que é aquele que precisa da nossa ajuda para cumprir alguma meta. E essa meta é sempre falar de Cristo para uma cultura totalmente diferente, em outro país ou em outra região. A gente vai tentar mudar isso, a gente vai ver que é algo que está mudando, que está diferente. No missionário é algo diferente dessa ideia do século XIX, 18, 19 e 20. E a gente vai entender também o que é missão, né? Fundamentalmente, nossa missão, se é que está biblicamente definida e válida, designa a nossa participação ativa como povo de Deus. Então, nós somos povo de Deus e como povo de Deus eu tenho que ter uma ação, eu ajo, eu ando, né? Eu tenho que ter isso, essa ação contínua, mas essa ação contínua não é somente algo do meu intelecto, mas é vinda do convite de Deus. Deus me chama para participar dessa missão, porque o foco não sou eu, mas é Ele. Por ser Ele, eu cumpro o mandamento dEle, que é a missão dEle, do próprio Deus, realizada na história do mundo dEle, não minha, para a redenção da criação dEle, de Deus, não eu sou o autor dessa criação, para o fim último, a glória dele, e não a minha glória. Jesus vai trabalhar isso. Ele vai falar isso. Por que nós somos criados? Por que ele veio ao mundo? Lá em João 12, se eu não me engano, ou 17, vai falar que ele veio ao mundo para a glória de Deus, né? E através dessa missão, através do entendimento dessa missão, tudo que eu faço é missional. Tudo que se relaciona com essa missão e é caracterizado por essa missão se torna missional. A minha leitura bíblica é missional, o meu ir na igreja é missional, as minhas práticas do dia a dia são missionais. É o que Bonhoeffer fala, que a igreja só é igreja quando é para os de fora, né? É algo que a gente precisa entender, que é bem interessante. Mas para pensar nisso, a nossa cosmovisão ela é moldada através das escrituras. E através das escrituras nós temos que ler as escrituras de uma maneira messiânica, vendo Cristo, mas vendo Deus agindo neste mundo. E nisso eu quero compartilhar com vocês um texto. Jeremias, capítulo 23, nós vamos ler dos versos 1 a 4, correto? Jeremias 23, de 1 a 4. Eu vou ler em dois textos para vocês, tá? Duas traduções. Jeremias 23, de 1 a 4. Ai dos profetas que destroem e dispersam as ovelhas no meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dissipastes as minhas ovelhas e as afugentaste, e delas não cuidaste. Mas eu cuidarei de vos castigar a maldade dos vossos corações, diz o Senhor.
Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde estiver afugentado, e as farei voltar aos meus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que apacentam, e elas jamais temerão, nem espalharão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Na outra tradução que eu gosto, é a tradução que eu uso bastante, versão transformadora, diz assim: que aflição espera os pastores de minhas ovelhas, pois destruíram e dispersaram aqueles a quem deviam cuidar, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a esses líderes do povo, em vez de cuidarem do meu rebanho e de conduzirem em segurança, vocês o abandonaram e o levaram à destruição. Agora eu os castigarei pelo mal que fizeram. Contudo, reunirei os remanescentes de meu rebanho das terras para onde os expulsei, e eu os trarei de volta para o curral, e eles serão férteis e se multiplicarão. Em seguida, nomeareis bons pastores que cuidarão dessas ovelhas. Elas nunca mais terão medo, e nenhuma delas se perderá. Eu, o Senhor, o farei. Olha só, interessante. O texto vai falar sobre pastores. E quando você lê sobre pastores, eu tenho que ler Deus agindo no mundo, como é que Deus está trabalhando. E eu lembro de alguns textos de pastores. Salmo 23, João 10. Então Deus está falando, em Reis também vai falar sobre pastores, ele vai dizer quem são esses pastores em Reis, porque em Reis vai mostrar que os reis e os sacerdotes eram chamados de pastores, porque eles eram os guias desse rebanho. Então é interessante que Deus está falando aqui para esses reis, está dizendo para essa liderança. Ele fala: olha, vocês como pastores que deveriam cuidar das ovelhas, vocês não estão cuidando, vocês não estão fazendo algo que é básico de vocês. O que é o básico de vocês? Cuidar das ovelhas. E vocês não estão fazendo. E porque vocês não estão fazendo, eu vou cuidar de vocês. E esse cuidar que Deus nos dá a esses, na verdade, a esses líderes, esses pastores, era um cuidar de juízo. Porque ele usa o ai. Lembra? Ai, ai. Jesus vai usar o ai também lá em Mateus, quando ele vai falar sobre o povo. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corazim, que fazem isso, que maltratam os profetas, que fazem aquilo. Então Deus está trazendo palavra de juízo para esses pastores, porque de vez eles cuidarem, eles não cuidam. Eles afugentam, eles são aqueles que destroem, que dispersam as ovelhas de Deus. Eles fazem isso. E Deus vai cuidar deles. E Deus vai mostrar para eles o que é ser um pastor. O interessante é que a ação de Deus de recolher essas ovelhas que estão dispersas é Ele mesmo, o próprio Deus, que vai agir. É o próprio Deus que vai trazer essas ovelhas que eles afugentaram. É o próprio Deus que vai trazer essas ovelhas para os apriscos, e elas serão fecundas e se multiplicarão. É a ação do próprio Deus. Aí você lembra, como eu falei, de alguns textos como pastores. Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. O Senhor é que faz eu caminhar, o Senhor que me guia, o Senhor que me dá o alimento, o Senhor que me dá o sustento, é o Senhor que faz eu ceiar na frente dos meus inimigos, é o Senhor que me dá águas de refrigério, é o Senhor que me dá descanso, é o Senhor também que puxa minha orelha com o seu cajado, que me consola. É o Senhor que é o supremo pastor. Aí eu me lembro de um outro texto, de João 10, que vai falar que esse supremo pastor é Jesus Cristo, porque ele não é mercenário, ele dá a vida por essas ovelhas. E como é que Deus vai resgatar essas ovelhas?
através desses apriscos? Através de Jesus. E o interessante é que esse Supremo Pastor de João 10, em João 17, ele ora e fala assim: Deus, eu não estou orando somente para essas ovelhas, para essas pessoas próximas, mas eu estou orando também para aqueles que estão distantes, aqueles que vão vir, aqueles que estão em outros apriscos, aqueles que estão longe, aqueles que estão totalmente distantes do Senhor, aqueles que vão vir ainda, a mim e a você. Jesus está recolhendo esses. E eles serão fecundos e se multiplicarão. O interessante é que todas as bênçãos do Senhor é voltado a ser fecundo e se multiplicar. Isso você vê em Abraão, isso você vê em Isaac, isso você vê em Jacó, isso você vê o retorno lá em Moisés, quando ele reforça a promessa. Isso você vê com Davi, o tempo todo. As promessas do Senhor são sempre promessas que geram a fecundidade e a multiplicação. E o interessante é que esse Supremo Pastor, ele não somente vai recolher, ele não é somente o ator que vai colher todas as pessoas, mas a partir desse recolhimento dele, no verso 4, vai falar que ele vai levantar outros pastores. Aí vem as nossas ações. Porque aqui ele não está falando só de pastor de igreja, pastor Gustavo, eu e outros pastores. Aqui ele está falando como povo, como líderes. Porque Pedro vai falar isso, que nós somos povo santo, sacerdócio real, sacerdócio santo de Deus, e que somos chamados para trabalhar segundo aquele que nos chamou, espalhando essa luz maravilhosa. Então a ação de apacentar e de ter esses pastores também é minha e sua. Jesus está recolhendo, Jesus recolhe, esse é o papel dele, é a pessoa dele, é isso que ele fez, ele é o Supremo Pastor, esse é o exemplo que nós temos, o padrão a ser seguido. Mas isso também não significa que nós ficaremos de braços cruzados, porque o próprio Deus vai levantar outros pastores que apacentam e que cuidam de ovelhas e elas nunca mais temerão. Então é ação do que? É Cristo agindo, Cristo juntando o seu povo, é Cristo trabalhando no meio do seu povo, é ser messiânico, é você entender a história toda, é você saber por que ele está dizendo isso lá em Jeremias, mas ao mesmo tempo está conectado com Salmos, ao mesmo tempo está conectado com Abraão, ao mesmo tempo está conectado com João e outros textos, em 1 Pedro, 2 Pedro. É você entender a história bíblica no todo, como Cristo é mostrado para nós, mas também é saber qual que é o nosso papel. Se Cristo me mostra como ser exemplo de pastor, então eu preciso ser esse pastor que cuide de ovelhas. Por isso que a ideia de ligar para os idosos da igreja. Porque como cuidador desse rebanho, como a graça do Senhor é estendida a nós, como diz Jesus a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, como isso é estendido a mim também, então eu preciso cuidar desse povo. E hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, existem muitas pessoas que precisam ser cuidadas. Existem pessoas que estão emocionalmente feridas, existem os idosos que estão isolados, existem idosos que não estão vendo seus netos, seus filhos, existem crianças que não estão vendo seus avós, existem tantas e tantas coisas, pessoas de rua que precisam de ajuda, pessoas em lugares pobres que não têm álcool e gel, que não tem nada, que precisam desse cuidado. Então como é que eu, como pastor, como ovelha, posso me encaixar diante do que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Recolhendo o seu povo, recolhendo as suas ovelhas distantes. E Ele me chama para participar disso, de cuidado de ovelhas, cuidar do povo. Como é que eu faço isso?
Uma das maneiras é entrando em contato com esses idosos da igreja e orando por eles. E Deus pode nos usar de outras maneiras. É só falar assim: Deus, eu tô aqui. Eu tô aqui, me usa para alguma coisa. Me usa para o que o Senhor quer. O que o Senhor quer que eu faça? E diante disso, você está sendo um missionário. Você está sendo alguém que está em missão. E qual que é a sua missão hoje, diante desse texto? Cuidar de ovelhas. E ao mesmo tempo que eu sou cuidador de ovelhas, eu também sou uma ovelha que precisa ser cuidada. O interessante é como é que Deus trabalha isso na Bíblia. Então, a gente viu em cima desse texto qual que é a ação dele, da Bíblia toda, messiânica, como Deus trabalhou isso na Bíblia toda, como é que eu estou em missão diante disso, como eu me encaixo disso diante do que Deus está falando comigo, e como é que Ele me convida e o que eu preciso fazer. Nós temos dons e talentos, e através desses meus dons e talentos, como é que eu posso usar para ser um cuidador de pessoas, por exemplo. É uma ideia. Uma maneira é ligando para esses idosos. Correto? Então eu vou passar depois, para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou passar um áudio, textos para você pensar nisso. Como é que Jesus está sendo identificado nesse texto? Como é que ele se desmiúça durante a Bíblia toda? E qual é a minha missão diante disso? Tá certo? Grande abraço aí para vocês. A gente vai se falar.